Olá, tudo bom? Eu sou Renata Bermudes, criadora da consultoria Sosseguinho. E hoje eu vou falar de uma coisa que está aparecendo muito nas minhas consultas, principalmente durante essa pandemia, que são as brigas entre irmãos, né? Então, tá todo mundo trancado em casa, não tem escola para gastar energia, e aí as crianças estão saindo no soco, literalmente. E aí os pais me ligam, né? E a gente faz as consultas e todo mundo fala: ai, Renata, eu não aguento mais os dois brigando. Aí eu boto de castigo, aí eu separo, e eu não sei mais o que eu faço, como que eu vou lidar com isso? Então, eu resolvi fazer esse vídeo, que, né, tô sempre trazendo o que aparece mais no consultório, porque aí eu sempre acho que é o que a maioria das pessoas está vivendo, né? E resolvi fazer esse vídeo explicando por que que isso acontece. Porque sempre que eu tento agir castigando, ou separando, ou brigando com os irmãos que estão brigando, eu estou fazendo duas coisas erradas. Primeiro, eu estou agindo sobre o sintoma, em vez de agir sobre a causa do problema. E a outra coisa que eu estou fazendo é ensinando eles a brigar entre eles. Porque se quando eles brigam, eu brigo com eles e boto de castigo, aí eles começam a querer castigar o irmão. É até muito comum que se na sua casa vocês usam tipo castigo ou tapa para disciplinar as crianças, que o mais velho faça isso com o mais novo. Quando o mais novo faz alguma coisa errada, ele quer botar o mais novo de castigo, ele quer bater no mais novo, porque ele grita com o mais novo, e quando você grita com ele por causa disso, ele diz, mas é porque ele fez não sei o que errado, né? Porque as crianças não entendem que as regras não... Porque que se fazem isso comigo quando eu tô fazendo alguma coisa errada, então eu vou fazer isso com o outro também quando ele estiver fazendo coisas erradas. Já teve casas que eu fui atender e que, por exemplo, os pais batiam quando a criança batia na babá. Eu disse, não faz o menor sentido, porque se quando ele faz alguma coisa errada vocês batem nele, ele obviamente vai bater nas pessoas que estão fazendo coisas que ele não gosta também. Então, esse comportamento que a maioria dos pais tem e que vem da nossa criação e tudo, de gritar, brigar ou castigar porque os irmãos estão brigando, na verdade vai fazer com que isso aconteça muito mais vezes. Então, o que é importante é a gente entender por que, que essas crianças brigam e agir na causa do porquê que eles brigam, e aí isso vai fazer com que a relação entre irmãos melhore, e é o sonho de todo pai e toda mãe, porque nós queremos, né? A história natural é que os pais se vão e os irmãos ficam sendo o núcleo familiar, né? E eles passam a ser os companheiros uns dos outros, e é óbvio que a gente gosta de ver os nossos filhos todos se dando bem. E aqui em casa a gente conseguiu chegar num ponto onde, obviamente, elas discutem. Para quem não sabe, eu tenho três, né? Uma tá com 12 anos, e as gêmeas vão fazer 10 agora, então praticamente três gêmeos. E a gente chegou num ponto onde elas discutem as relações e as brincadeiras e tal, e às vezes até rolam, ai que saco, né? Você não faz o que eu quero, mas não brigam. E por que, que elas não brigam? Porque desde cedo foram ensinados para elas, ou foi dada a oportunidade delas aprenderem a lidar com os conflitos delas. Tá? Então, basicamente, quando a gente tem dois irmãos que brigam, a gente tem a primeira relação da vida na qual não se tem hierarquia. Porque com os pais a gente tem uma hierarquia. Os adultos são naturalmente uma autoridade perante a criança. Tá? Quando eu tenho um irmão, aqui a gente está mais ou menos no mesmo nível, por mais que um às vezes seja um pouco mais velho, a não ser que seja muito mais velho, não vai ter uma hierarquia entre os dois, tá? Vai haver uma relação igualitária. E aí é que a gente precisa ter o nosso primeiro ensinamento de negociação. Por quê? Se eu estou no mesmo nível, eu não posso impor a minha vontade ao outro. Eu tenho que conseguir que o outro concorde comigo. E fazer isso pela primeira vez na vida é muito difícil. Já é difícil para adultos, né? Nós às vezes já perdemos a paciência tentando negociar com pessoas da nossa família. Mas mais do que isso, muitos dos problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje é porque nós baseamos as coisas em impor a minha vontade ao outro. E aí eu quero do meu jeito e pronto. Sempre as coisas me foram impostas. E aí, quando eu estou numa situação de um pouco mais de poder, eu quero impor aos outros. Então, mais do que um exercício
para a gente fazer com os filhos, eu vou propor aqui que vocês vão ter que mudar a forma de vocês verem os conflitos mesmo. E isso eu acho que é o mais difícil, tá? Então, quando a gente vê dois filhos brigando, a gente tem que considerar que eles não têm hierarquia um sobre o outro e que eles são emocionalmente imaturos. E muitas vezes eles têm uma imaturidade ainda neurológica. Então, se eles têm 2, 3, 4 anos, eles vão ter muita dificuldade ainda de falar quando estão nervosos. Então, no meio de um conflito, eu vou ter muita dificuldade de conversar, de organizar minhas ideias e colocar para outra pessoa, né? Por isso que, por exemplo, bebês de 1 ano, 2, mordem, batem, empurram, né? Porque eles têm essa... Não consigo falar e eu vou lá e mordo o outro e resolvo o problema dessa forma, tá? Tendo em vista que o problema é que a criança está nervosa e não está conseguindo organizar os pensamentos, que ela não consegue ou não sabe falar direito e que ela não vai poder impor as coisas ao outro, em geral, na maioria das casas, os pais entram no papel de juízes, de árbitros. Tá? Então, mãe, o fulaninho bateu em mim. Aí você vai lá no fulaninho e fala, fulaninho, eu já falei que você não pode bater no seu irmão, não sei o quê. Aí ou você bota de castigo, ou você impõe a humilhação de pedir desculpas e tal. E aí você resolveu o problema. Né? Eles pararam de brigar, gostando ou não. E aí, qual que é o problema dessa atitude? É que quando eu resolvo o conflito por eles não aprendem a resolver entre eles. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, e já aviso que quando vocês forem fazer isso pelas primeiras vezes, vai demorar pra caramba para resolver o problema, tá? E às vezes não vai resolver. E tudo bem, porque a ideia é que isso é um processo pedagógico e que eles vão aprender a resolver o problema. E aí, eles aprendendo a resolver o problema, eles vão parar de brigar. Isso a gente vai ter que trabalhar no médio prazo. Então aproveita aí, mega pandemia, já que você está em casa, eles estão em casa o dia inteiro, vamos tirar o tempo para ensinar as crianças a resolver os conflitos. Quando as duas crianças brigarem, se eles já tiverem 4, 5, 6, 7 anos, e um vier assim, mãe, porque fulano isso, não sei o que, você vai dizer assim, então vamos lá para você falar para ele. Tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é ensinar eles, ao invés de virem atrás de você para você resolver, eles irem falar um para o outro que não gostaram da atitude do outro. Isso tem 2 efeitos. Primeiro, aquele que sempre é a vítima vai começar a aprender a se posicionar e dizer, olha, eu não gosto que você fale assim comigo. E outro, isso tem um efeito muito maior sobre o que bate, que é o agredido dizer e se posicionar e não aceitar passivamente aquilo, tá? Então, são 2 efeitos muito importantes que você tem com uma atitude super simples. Agora, não é assim, pegar pela mão e dizer assim, então agora você vai lá e você vai falar pra ele que você não gostou. E dizer assim, tá bom, filho, vamos lá. Fala pra ele o que houve. Ah, eu não gostei que você me bateu. Ah, mas porque ele... Então, vamos pensar numa outra forma, como é que dava pra ter resolvido isso sem ser batendo? E aí, eles vão começar a chegar num lugar de começar a pensar alternativas. Agora, é importante que essas alternativas também sejam exemplificadas por vocês. Não adianta fazer toda essa ação e vocês, quando as crianças fizerem alguma coisa, gritar, bater e botar de castigo, tá? Porque aí o exemplo arrasta muito mais do que a fala, do que as palavras, tá? Então, vocês vão pegar e vão propor para as crianças que elas encontrem outra solução que não seja aquela. Quando a gente tem uma criança muito pequenininha, então 2 aninhos, 3, que ainda não vai conseguir articular tanto, vai precisar de uma mediação um pouquinho maior sua. Então, você meio que falar por essa criança e tentar conversar com o mais velho e perguntar para o pequeno se aquilo tá bom daquele jeito e tal. Mas aos pouquinhos você vai saindo desse lugar de mediação e eles vão começando a negociar. Outra coisa que você pode fazer é separar eles em alguns momentos do dia. Porque você imagina, se eu já tenho uma super dificuldade de negociar e eu vou passar 24 horas por dia brincando com meu irmão, isso vai gerar um cansaço emocional muito grande. Então, é comum que chegue final do dia, tá todo mundo se socando. Então, planeje atividades separadas, porque uma hora vai ficar com o pai, outra vai ficar com a mãe, um vai brincar num quarto, outro vai brincar no outro. Inclusive, quando você começar a ver que eles estão
se atritando muito, propor brincadeiras separadas. Não é castigo, porque eles não têm controle sobre isso, gente. Não faz sentido você castigar a criança por uma coisa que ela não dá conta de fazer. Que ela simplesmente falha naquilo porque ela não tem maturidade emocional. Então, não separa assim, então vocês estão brigando, vai cada um brincar no seu quarto. Não, fala assim, olha, filhos, eu acho que vamos dar um tempinho, vamos brincar cada um de uma coisa, depois vocês brincam juntos de novo outra hora. Isso vai dar um descanso para o cérebro do seu filho de dizer, nossa, eu não preciso ficar negociando tanto. Que é uma tática que eu uso muito também com gêmeos, porque eu tenho gêmeas e atendo muita gente com gêmeos. Tem até uma mãe que eu atendo que ela diz assim, eu só aceito conselho de quem tem gêmeos, né? Porque é difícil de lidar e vocês têm dois que nenhum é mais maduro que o outro. Então, muitas vezes começam a se bater, a morder, e você separar eles para eles descansarem um pouco dessa negociação constante, vai facilitar muito a sua vida e melhorar muito a sua vida em família, tá? Então, o melhor jeito da gente lidar com brigas entre irmãos é entender que a causa disso é imaturidade e uma falta de ferramentas emocionais e cognitivas para lidar com aquilo. E o melhor jeito de eu resolver para que meus filhos tenham uma relação boa lá para frente não é eu resolver o problema por eles. É eu ir aos poucos ensinando eles a lidar com os conflitos. E para quem já tem os filhos mais velhos, como eu, que né, já estão numa outra fase, pré-adolescência, por exemplo, a mais velha, é muito interessante a gente ver como que eles levam isso para a vida e são ótimos negociadores lá na frente. E aí é o que eu falo, vamos criar um mundo melhor, onde as pessoas saibam mais negociar e menos imposição, né? Menos eu quero do meu jeito e pronto. A gente vê os resultados disso e eu fico até às vezes meio assim, porque é emocionante. A gente vê a capacidade que os nossos filhos têm, muito maior do que a nossa, que fomos criados numa disciplina muito mais punitiva, porque era o que tinha na época. Eles já crescem dentro de uma noção de que eu tenho que negociar e que essa negociação tem que ser boa para todo mundo. E isso é fantástico, isso muda o mundo. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.